dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de buscarmos na palavra de Deus as orientações sábias para um viver reto na presença do Senhor. Estamos lendo o livro de Provérbios e hoje nós estamos encerrando o capítulo de número 16. Depois de todos esses dias andando verso por verso no capítulo 16, chegamos hoje no final do capítulo 16, nos versos 32 e 33, que diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição dela. Longânimo, aquele que domina o seu espírito. Existe uma diferença que precisamos estabelecer em duas características do fruto do espírito: mansidão e domínio próprio. Mansidão tem a ver com nossas reações diante das dificuldades em nossos relacionamentos. Agora, a longanimidade é uma disposição interior que tem a ver conosco mesmo. Se mansidão tem a ver com o nosso próximo, longanimidade tem a ver com a nossa capacidade, a nossa disposição de manter-nos em equilíbrio. A palavra longanimidade é uma junção de duas palavras: longo ânimo, isto é, uma pessoa que não explode por qualquer motivo, uma pessoa que não se exaspera por qualquer situação, ela é capaz de refletir antes de agir. O longânimo é capaz de antecipar as consequências antes de falar alguma coisa ou de tomar alguma atitude. E a palavra de Deus estabelece aqui que aquele que é longânimo, aquele que domina o seu espírito, isto é, aquele que é capaz de refrear seus impulsos, porque os impulsos eles são naturais. Os impulsos são atividades de autodefesa, os impulsos são uma reação que todos nós temos em função do perigo iminente. E a palavra de Deus diz que existem pessoas que são tomadas pela longanimidade, eles são capazes de dominar o seu espírito, e existem aquelas outras pessoas que são levadas pelos impulsos e primeiro fazem para depois refletir nas consequências. Só que a palavra de Deus está falando sobre aquilo que é melhor e aquilo que é pior. E a Bíblia diz assim, olha, melhor é o longânimo do que o valente. Ainda que do ponto de vista das relações humanas, o valente, aquele que peita todas as pessoas, aquele que tenta se impor, né? É muito valorizado no ambiente social, mas a palavra de Deus diz que, do ponto de vista divino, melhor é o longânimo do que o valente. É melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. E nós estamos vivendo, quando a gente lê a expressão aquele que toma uma cidade, a gente está vivendo momentos assim, as cidades estão sitiadas, as facções elas vão dominando os espaços e existem bairros inteiros dominados, né, tomados pelos valentes, pelos brigões, por aqueles que tentam se impor pela força. E a palavra de Deus diz que existe um caminho muito melhor. Segundo a palavra de Deus, o melhor caminho é o caminho da longanimidade, não é aquele que reage com violência, mas aquele que é capaz de dominar o seu espírito. Eu e você, como fruto do Espírito Santo que habita em nós, devemos caminhar pelo melhor caminho. Diz a palavra de Deus que temos diante de nós o melhor caminho. E aí,
tanto nas relações da cidade, nesse ambiente macro que todos nós vivemos, como também nos ambientes mais restritos. E aí eu queria falar dos ambientes familiares. Nós podemos viver nesse nosso relacionamento mais íntimo a expressão da longanimidade ou da violência, a expressão daquele que é capaz de dominar o seu espírito ou daquele que é capaz de se impor a todo custo, aquele que é capaz de se impor pela força, pelo autoritarismo. E a Bíblia diz que há um caminho melhor. E o que eu quero te encorajar nesta manhã é andar por esse caminho melhor, o caminho da longanimidade, o caminho daquele que domina o seu espírito, daquele que é capaz de refrear a sua língua, daquele que é capaz de refrear os seus impulsos para pensar primeiro antes de agir, para que as nossas palavras e as nossas ações sejam palavras e ações que glorifiquem ao Senhor. Que Deus te abençoe, para que neste dia você exerça a longanimidade e domine o seu espírito. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra nos apresenta 2 caminhos. Mas ela já começa dizendo sobre qual caminho é o melhor. E nós queremos andar pelo melhor caminho, porque segundo a tua palavra, o melhor caminho é o caminho da longanimidade, é o caminho daquele que domina o seu espírito, daquele que coloca os seus impulsos nos seus devidos lugares. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude para que em nossos relacionamentos, sejam eles familiares ou nos relacionamentos macro com a nossa sociedade, sejamos movidos pela longanimidade e por um espírito quebrantado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?